Bom, e depois quando o bebê nasce, pode surgir aquela dúvida, será que eu estou cuidando da maneira adequada? Será que eu estou fazendo tudo certo? Mas como eu sempre digo, quando nasce o bebê, nasce também uma mãe. E nessa quarta aula, o médico pediatra Dr. Paulo de Tarso vai dar todas as dicas para você cuidar com mais segurança desse bebê. Oi, sou o Dr. Paulo de Tarso, sou pediatra em Guaxupé há 25 anos e médico da Unimed Guaxupé. Devido a essa nova fase que estamos passando com essa pandemia do coronavírus, estamos realizando esse curso que é tradicional na nossa Unimed de uma maneira online. Hoje estarei falando um pouco para vocês sobre a pediatria e os cuidados iniciais com o nosso recém-nascido. Na pediatria é uma especialidade muito diferente de todas as outras. Nós fazemos o acompanhamento das crianças em várias fases, desde o recém-nascido até chegar à adolescência. E cada vez mais a meta principal do pediatra é transformar essas crianças em adultos saudáveis e psicologicamente apropriados e adequados para o dia a dia. Criamos esse curso para podermos trazer algumas dicas para vocês no dia a dia dessa nova fase que está se iniciando. Acho muito importante nessa fase vocês conhecerem bem o pediatra que vão acompanhar suas crianças. Nada melhor do que fazer uma consulta com o pediatra no último trimestre da gestação. Nessa consulta, o pediatra vai bater um papo com vocês a respeito de todos os antecedentes pessoais e familiares, poder conhecer um pouco melhor toda a sua estrutura familiar e também poder trazer orientações sobre como seria o dia a dia dessa nova fase que vocês vão passar e como será toda a rotina do berçário. Então, nessa fase que nós passamos, com todas essas mudanças que teve durante a pandemia, tivemos que reestruturar e fazer uma nova rotina a respeito do berçário. Sempre desejamos e sempre incentivamos o parto humanizado, onde a gestante poderia ficar com um acompanhante, com um familiar, que poderia trazer toda a segurança para esse momento. Adaptamos toda a rotina no nosso hospital para essa nova fase. Então, vou tentar passar para vocês um pouco do que o pediatra faz nesse momento desse atendimento do recém-nascido, para não trazer muitas expectativas e a gente ficar muito ansioso com o que a gente vai estar passando nessa nova época. Independente de ter sido um parto natural ou um parto cesáreo, os cuidados que o pediatra tem que ter com o recém-nascido é acolher bem a criança, fazer a aspiração das suas vias aéreas, não deixar a criança perder a temperatura. Então, essas são as primeiras medidas que o pediatra faz durante a sala de parto. É muito importante a presença do pediatra, porque é ele que vai poder avaliar o estado geral desse recém-nascido, de como se ele comporta. Se vai necessitar de alguns cuidados extras ou a gente vai fazer só a rotina do seu atendimento. Durante esse atendimento, com esses primeiros cuidados de secar a criança, aspirar, aquecer, a gente faz a avaliação do estado geral da criança, faz o exame físico todo para ver se existe qualquer tipo de malformação e podemos encaminhar depois a criança para o berçário, onde vai ser feita os outros cuidados. O recém-nascido permanece em torno de 2 a 3 horas na incubadora, onde vai sendo controlado a sua temperatura. É feito a vitamina K, que é uma vitamina que é feita de rotina para auxiliar no sistema de coagulação da criança, e é feita a primeira vacina, que é a hepatite B. Todas as crianças passam por esses procedimentos. Após esse período de observação no berçário,
Se o recém-nascido não apresentar nenhuma intercorrência, nós não tivermos nenhuma preocupação com a sua habitabilidade, a gente encaminha a criança com a mãe para o quarto, onde vai poder iniciar a amamentação. É muito importante essa fase da gente incentivar o aleitamento materno. Não há nada mais importante nessa primeira fase da vida do que a criança receber o leite materno. Graças a Deus, cada vez mais o pessoal está preparado para corrigir e ajudar nessa adaptação. Não é fácil. As primeiras mamadas a gente tem muita insegurança, mas não tem nada melhor do que o apoio dos profissionais para corrigir e auxiliar nesse período. Nós da Unimed Guaxupé temos incentivado muito o aleitamento materno e preparado nossos colaboradores para poder auxiliar nessa etapa. No próprio curso, as próximas aulas vão ser feitas exclusivamente sobre a amamentação. É um tópico muito importante e é fundamental para o desenvolvimento das nossas crianças. Não podemos nos esquecer dos testes neonatais que existem hoje. Todos eles são feitos para diagnosticar e para auxiliar nesse acompanhamento do nosso recém-nascido. Durante a internação, será feito o teste do coraçãozinho. Ele serve para a gente avaliar alguns tipos de cardiopatias congênitas. É feito entre 24 e 48 horas após o nascimento da criança. Após a alta, devemos realizar o teste do pezinho. O teste do pezinho também serve para a gente ter o diagnóstico de algumas doenças congênitas. Hoje em dia, a Unimed ela já dispõe de um teste ampliado. Ele é mais completo do que o do Sistema Único de Saúde. Quando o recém-nascido estiver alto, o pediatra vai orientar sobre a realização desse teste. É feito após o 3º dia de vida. Temos mais 2 testes para ser feito com os nossos recém-nascidos. O teste do olhinho e o teste da orelhinha. Esses testes serão definidos pelo pediatra após a sua primeira consulta de rotina, que deve ser feita em torno de 7 dias. O teste do olhinho serve para a gente ver o reflexo vermelho e termos diagnóstico de algum tipo de catarata congênita. Além da catarata congênita, podemos também ter diagnósticos de glaucomas e outras doenças de retina. A orelhinha, esse deve ser feito por um otorrino, que vai fazer a avaliação da audição do recém-nascido. Vou falar um pouco sobre a higiene do recém-nascido. Também durante esse curso preparamos uma aula exclusivamente sobre banhos e também sobre os cuidados da limpeza do coto umbilical. Dentro desse tópico, após esses cuidados, dessas orientações do banho, dos cuidados com o coto umbilical, a gente tem que tomar muito cuidado com o quarto do bebê. A grande parte das doenças, dos problemas alérgicos, as crianças têm no seu ambiente que mais fica, que é seu quarto. Então temos que tomar muito cuidado para não ter excesso de coisas, excesso de brinquedos, que sejam materiais antialérgicos e que sejam fáceis de fazer uma boa limpeza. O quarto tem que ser bem arejado, tem que ser sempre aberto, dando produtos com cheiro muito forte. Quanto mais nós pudermos deixar esse ambiente limpo e sem cheiro, melhor para a criança. É importante lembrarmos que a roupa também da criança deve ser usada só sabão de coco. Evitar o uso de amaciantes, evitar o uso de shampoos e coisas com cheiro muito forte. Dentro desses cuidados que a gente tem que ter com o recém-nascido no início, é muito importante a gente estar observando o aspecto do xixi. Esse xixi no início pode ter uma coloração um pouquinho mais avermelhada por causa de cristais, não é motivo para ficar assustado. E observarmos as evacuações. No início as evacuações vão ser mais escurecidas
e gradativamente vai se tornando mais amareladas e mais líquidas. No dia a dia com o recém-nascido, não podemos esquecer de pôr as crianças para tomar seu banho de sol. É muito importante a criança tomar o banho de sol. Esse banho tem que ser de uma maneira direta, não pode ser através de vidros e tem que ser retirada toda a roupinha da criança para o sol bater em toda a sua pele. 5 minutos de frente, 5 minutos deitado de bruços. Esse banho de sol é importante para a prevenção da icterícia neonatal, uma das primeiras preocupações que a gente tem com a criança no seu início de vida, e também muito importante para a absorção da vitamina D, que vai fazer a absorção do cálcio e fortalecimento dos seus ossos. Falar um pouquinho sobre o choro. Sem dúvida, é uma das principais motivos de preocupação dos pais é entender o choro da criança. A criança chora por tudo. Tem desde as causas ambientais, das causas fisiológicas e até mesmo por motivos de doença. Os choros, vocês vão começar a aprender que são diferentes, mas só o tempo para vocês entenderem o que é um choro de dor, o que é um choro de fome. Não tem dúvida que é um dos principais motivos de consulta com o pediatra é a respeito do choro das crianças. Até os seus 3 meses de idade, a criança chora muito por situações ambientais. E normalmente após os 3 meses de idade, a criança já começa a entender que pode usar esse choro até como uma maneira de chamar a atenção. Como falei anteriormente, nem sempre é fácil entender de qual situação se enquadra esse choro. E muitas vezes vai ter que passar com o pediatra para poder ajudar a identificar o que está acontecendo com o seu filho. Entre uma das principais causas do choro da criança é o surgimento das cólicas do recém-nascido. Normalmente surge após a 2ª semana e pode durar até os 3 meses de idade. Até hoje, não temos nenhum estudo que faça uma relação direta entre a alimentação da mãe e o surgimento de cólicas no recém-nascido. A gestação não é nenhuma doença e amamentar muito menos. Então, ninguém tem que ter alguma dieta específica porque está amamentando. E sim, devemos ter uma alimentação saudável. Tendo uma alimentação saudável sem abusos, naturalmente a gente vai ter um leite melhor. Sempre observe a sua alimentação. Percebeu alguma coisa que trouxe desconforto para o seu filho? Tente evitar e observar. Não tenha um regime rígido, mas tenha uma observação constante da sua alimentação. Outra causa que traz muita preocupação para os pais com o choro são as alterações do sono da criança. O recém-nascido dorme de 3, 4 horas seguidas, depois tem normalmente 1 hora que está acordado, e isso gradativamente vai diminuindo com o passar dos meses. Então, no início dorme muito, os pais normalmente ficam preocupados até que a criança está dormindo muito, e quando vai chegando em torno de 1 ano, eles estão preocupados porque as crianças não estão dormindo. Essas alterações de sono vai muito do dia a dia da família. As alterações e os cuidados que a gente tem que ter de deixar a criança mais calma, um ambiente mais tranquilo, vai fazer muita diferença nesse dia a dia e nesses transtornos que as crianças têm de sono. Dentro desse tópico, não podemos esquecer de falar um pouco sobre as medidas de segurança. O ambiente que traz maior risco para a criança é a cozinha. Então, muito cuidado com o ambiente da criança, cuidados com os produtos de higiene, cuidado com os objetos que possam ficar no quarto. É de fundamental importância hoje nós observarmos os cuidados com os transportes do nosso recém-nascido. Quanto ao transporte das nossas crianças, é de fundamental importância a segurança no trânsito. Hoje dispomos
de equipamentos próprios para isso. Como utilizar o bebê conforto, quando usar a cadeirinha, quando colocar o assento elevador e quando poder utilizar direto o cinto de segurança nas nossas crianças. Essas atitudes salvam muitas vidas. Nas crianças, até seus 19 anos, é uma das principais causas de óbito, são os transportes inadequados e essa insegurança do trânsito. Para terminarmos, como eu falei anteriormente, a primeira consulta com o pediatra deve ser feita em torno de 7 dias. É nesse período que a gente tem que observar se a criança não está tendo mais perda de peso, como que estão os seus reflexos. É na consulta de 7 dias que o pediatra vai poder iniciar uma conversa sobre vacinação dos seus filhos. O sistema de vacinação do SUS é um dos melhores do mundo. Nós temos muitas críticas sobre o Sistema Único de Saúde, mas o sistema de imunização no Brasil ele é muito completo. Só que além disso, nós também temos outras vacinas que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda e que a gente só consegue ter numa clínica particular e na Unimed. Então, nessas consultas, o pediatra vai poder te orientar quais outras vacinas poderão ser feitas fora do esquema básico de vacinação. Não deixe de fazer o acompanhamento com o pediatra. Não tem profissional melhor que possa estar te orientando para fazer os cuidados da sua criança. Estamos iniciando uma nova fase. Essa aula foi feita com muito amor e dedicação. Espero que vocês gostem e tragam um retorno para nós podermos ir aperfeiçoando dia a dia. Como eu falei, é uma nova fase e nós estamos adaptando essas aulas para essa nova época. Sabemos que as aulas presenciais são insubstituíveis, elas são muito importantes, existia uma troca muito grande entre os familiares, né? Estamos perdendo um pouco disso, mas não podemos deixar de estar acompanhando vocês. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Essa foi a nossa 4ª aula. Eu tenho certeza que você já pôde imaginar aí como vai ser com o seu bebezinho no colo e fazendo tudo isso que o Dr. Paulo acabou de orientar. Agora é aguardar a chegada do bebê.